Se você foi diagnosticada com tendinite no tendão do calcâneo, a tão conhecida tendinite de Aquiles, ou tendinite no tendão de Aquiles, ou está com suspeita de que pode estar com a tendinite nessa região, fica aqui nesse vídeo. Meu nome é Andresa, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia esportiva, criadora do método Fisiodance, e nesse canal eu falo sobre prevenção de lesões, reabilitação e performance para bailarinos. A primeira coisa que eu quero falar é, não necessariamente a tendinite é uma inflamação. Existem controvérsias sobre isso, mas hoje a gente chama muito sobre tendinopatia, que muitas vezes é uma degeneração no tendão, tá? Então você pode ter um processo inflamatório ali inicial, mas pode ser também que não seja necessariamente uma inflamação. Pode ser um processo de degeneração que está começando, um processo de degeneração avançado, um espessamento desse tendão. Então é uma tendinopatia. O segundo ponto é entender que é multifatorial, ou seja, você pode ter tido essa tendinopatia por conta do esforço repetitivo nas aulas de balé. Você pode ter tido essa tendinopatia porque na hora que você foi fazer um salto, por exemplo, você não encostava completamente o calcanhar no chão. Então esse encurtamento da sua panturrilha, essa redução de mobilidade do tornozelo gerou uma sobrecarga nesse tendão, ou simplesmente você tinha um desequilíbrio entre a estabilidade do seu pé e a mobilidade do seu tornozelo. Enfim, pode ter sido causada por várias coisas. A gente precisaria realmente fazer uma avaliação para entender a causa. Mas nesse vídeo eu já vou citar para vocês algumas possíveis causas e aí você vai dando um check aí para saber se você fez alguma delas e o que é que você pode fazer a partir de agora. Primeiro ponto que eu vejo muito nos meus atendimentos: bailarinas que têm um encurtamento da panturrilha, uma redução de mobilidade no tornozelo, que consequentemente quando vão saltar não encostam o calcanhar completamente no chão. É super comum no balé clássico a gente fazer muitos movimentos de élevés, de relevés, e aí o que que acontece? Não alonga a panturrilha, então fica um plié curto. Na hora de fazer uma aterrissagem também tem dificuldade, um tornozelo com a mobilidade bem reduzida, e tudo isso vai gerando uma sobrecarga a longo prazo na sua articulação, que pode desenvolver essa tendinopatia. Ou então a bailarina que começou o balé depois de adulta e decidiu fazer 3 horas de aula por dia, 4 horas de aula, nunca se preparou antes, não faz nada extra aula, mas quer fazer muitas aulas para poder recuperar o tempo perdido. Resultado, também tendinopatia. Ou então é aquela pessoa que faz aula todos os dias, 2 horas de aula por dia, 3 horas de aula por dia, nunca fortaleceu a panturrilha fora da aula, não trabalha fortalecimento excêntrico, desaceleração desse tendão aí, e o que que acontece? E aí constantemente está dando estresse nesse tendão, estresse. O tendão não consegue se recuperar e pode gerar realmente uma lesão. Então vem aí a tendinopatia mais uma vez. Enfim, todas essas são causas para tendinite. Existem diversas outras também: calçado inapropriado, piso inapropriado, mas essas são as mais comuns quando a gente fala da dança. Deu check em alguma delas? Vamos lá. Mas agora que você foi diagnosticada com essa lesão, o que que você pode fazer? Precisa parar de dançar? Não precisa? Normalmente, o que que eu recomendo aos meus pacientes? Primeiro, eu vou fazer um estudo da rotina deles para entender se o que causou foi realmente o excesso de aula ou se não foi. Se não foi, não precisa a gente mexer nas aulas. Se foi o excesso, se ele faz 3 horas, 4 horas de aula por dia, todo dia, aí é interessante a gente reduzir um pouco a rotina deles. E o que que significa isso? Se é um bailarino que fazia ali 3, 4 horas de aula por dia todo dia, vamos reduzir isso para 3 vezes por semana, ou ao invés de 4 aulas, vamos fazer 2. Aos poucos a gente vai reduzindo. Normalmente eu peço para ele ficar pelo menos 3 dias na semana sem aula, ou seja, fazer aula de forma alternada, para que a gente consiga ter essa recuperação 100% em um determinado dia da semana. Outro ponto fundamental é a reabilitação específica. Muita gente tem um diagnóstico, vai fazer a fisioterapia, mas faz apenas uma fisioterapia com recursos eletrotermofototerapêuticos, que quer dizer o quê? TENS, ultrassom, laser. Não é que eu seja 100% contra isso, mas não é isso que vai reabilitar esse paciente. Então, se você teve esse diagnóstico de tendinopatia, procure uma reabilitação específica para o seu retorno na dança. Eu sei que é raro ter isso de forma presencial, por isso que hoje eu faço atendimentos online para todo o Brasil, para diversas partes do mundo. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu WhatsApp para você mandar mensagem e saber mais sobre a consulta. Mas enfim, precisa fazer essa reabilitação específica porque a gente vai precisar ganhar amplitude de movimento desse tornozelo, se foi o caso de ser uma tendinopatia causada por uma redução da amplitude. Então o fortalecimento excêntrico dessa panturrilha é importante. Se foi um caso de desequilíbrio muscular, né, de desequilíbrio de força na articulação do pé, na articulação do tornozelo, a gente precisa promover esse reequilíbrio. Se era um paciente que tinha instabilidade na pisada, estava pisando de forma errada, gerando uma sobrecarga, a gente precisa reeducar a pisada desse paciente. Então, é um trabalho que precisa ser feito realmente de forma individualizada. Então, se você teve uma tendinopatia, se você foi diagnosticado
diagnosticado com isso, passe por uma consulta fisioterapêutica especializada para sua situação, para que você continue dançando com tranquilidade. E claro, se o fisioterapeuta falou que você precisa reduzir a intensidade das aulas, reduza. Muitos bailarinos não conseguem evoluir de forma rápida, porque a gente pede para ele reduzir, mas ele não pode, ele não quer. E aí é o que eu falo, né? A reabilitação é 70-30. 30% é o meu conhecimento, é o que eu passo para você, e 70% é o seu empenho em fazer a reabilitação, em seguir as orientações de forma correta. Se você não tem um repouso necessário, não faz a reabilitação como deveria, você não vai se recuperar. Outro ponto é, o ortopedista pode ter falado pra você que você vai ter que parar de dançar, mas não é isso. Você não precisa parar de dançar. Você precisa passar pela consulta pra saber se o fisioterapeuta vai orientar um repouso temporário, se ele vai liberar você pra dançar. Mas parar 100% de dançar não é uma possibilidade, até porque você sabe que bailarino, quando ele é realmente apaixonado pela atividade dele, ele não vai querer parar. Então o que a gente precisa fazer são adaptações para que você continue dançando. E por fim, uma recomendação que eu sempre acho válida falar pra vocês é: o gelo não vai ser o seu amigo. Ali nos primeiros dias, tá com a dor muito aguda, pode até colocar o gelo pra dar uma anestesiada, mas no processo de recuperação do tendão não é a melhor opção. O tendão, ele já é pouco vascularizado. Quando você coloca gelo, causa vasoconstrição, isso a longo prazo pode estar atrasando a sua reabilitação. Então, eu geralmente recomendo que nessa fase crônica, né, já tem 1 mês, 2 meses sentindo dor, um escalda-pés, uma água mais morna, ela vai ser mais interessante, uma automassagem. Inclusive, tem uma aula de automassagem gratuita que eu vou deixar no final linkada pra você fazer. Então, uma automassagem na panturrilha, nos pés, uma mobilização dessa articulação vai ser mais interessante do que colocar gelo. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre tendinites, tendinopatias, pode mandar aqui nos comentários. E lembrando que é uma lesão que você precisa estar sempre cuidando. Se você cuida hoje, você para, a chance de você sentir dor novamente é muito grande. Fez a reabilitação? Continua com um trabalho contínuo de fortalecimento, de mobilidade, de ajuste postural do pé, para que você não sinta mais essa dor. Se você já fez a reabilitação e sente que tá voltando, vou indicar para você o Fisiodance Preponta. Nele a gente trabalha fortalecimento de pés, de tornozelos, trabalha mobilidade, estabilidade, coordenação. Então o que você precisa, você tem lá também, tá bom? Beijo e queijo, espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim se você gostou. Comenta também qual lesão você quer saber informação sobre. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e também me segue nas redes vizinhas. Um beijo e até o próximo.